O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que também nos acompanham pela Rádio Cidade e pela nossa Web TV, celebramos a liturgia do 23º domingo do tempo comum, que tem como grande marco as relações humanas, como lidar com o erro do outro, como viver a correção fraterna a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus traz em muitas linhas propostas de correção fraterna, do cuidado com o outro, de perceber que a nossa salvação também precisa constar do desejo da salvação do outro. E hoje, de forma muito específica, nós vamos entender que aquilo que Jesus propõe no Evangelho é esgotar todas as possibilidades de fazer com que o outro não se perca, não seja excluído, não viva no erro, mas, sobretudo, seja resgatado por nós. Vale a pena a gente começar olhando para um dos versículos que Paulo narra na segunda leitura. Paulo vai dizer: não fiquemos devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Se a gente entender esse versículo de Paulo, a gente já entende que, na verdade, o amor ao próximo é fundamental para quem segue Jesus Cristo. E aí, esse amor ao próximo tem marcas muito profundas na fé, porque Jesus, nas entrelinhas, vai dizer: se você tiver como parâmetro aquilo que você gosta que façam a você, você faz também ao outro, você sempre estará de acordo com o projeto de Deus, a partir dessa ótica de não dever nada a ninguém, somente o amor mútuo. E aí a gente começa toda uma formação para a correção fraterna olhando a primeira leitura.
Na primeira leitura da profecia de Ezequiel, a gente teve um diálogo de Deus com o profeta. O profeta tem uma missão muito difícil. Ele exorta, ele educa, ele indica o erro para trazer a pessoa de volta e, no entanto, muitas vezes é incompreendido, muitas vezes é criticado. E aí então, Deus dialogando com Ezequiel, ele vai propor algo muito interessante. Vai dizer assim a ele: Ezequiel, você precisa se tornar um bom vigia do meu povo, cuidar da casa de Israel. Para isso, quando alguém estiver no erro, qual deve ser a sua atitude? Vá até ele, o ajude a entender. Se na verdade ele acolher a sua correção, você e ele serão salvos. Se ele não acolher, você será salvo e ele pagará um preço por isso, porque foi indicado a ele o caminho do bem. Mas, se você estiver vendo que o irmão vive no erro e não faz nada para ajudá-lo, você e ele serão condenados. O que é o pano de fundo disso? A clareza de que Deus não quer a condenação de ninguém e que nós somos sim colaboradores e responsáveis pela salvação dos irmãos que estão ao nosso redor, pela salvação da nossa família, pela salvação daqueles que confiam em nós. Então, a primeira leitura já marca exatamente isso. Não podemos ignorar quando o outro está no erro e se desviando do caminho do Senhor. Aí a gente entra no Evangelho, em que Jesus coloca algumas orientações de como nós devemos proceder quando formos corrigir o erro do outro. Então, primeiro, quando a gente fala de correção fraterna, a gente tem que ter clareza que o que está em xeque não é a vida de quem está corrigindo, mas o Evangelho. O Evangelho precisa ser a pauta principal de quando for corrigir um erro. Por quê? Porque hoje, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem com muita facilidade assim: o que é verdade para mim, pode não ser para você. E o que é verdade para você, pode não ser para mim. Mas no campo da moral cristã, verdade sempre será verdade. Não existe verdade relativa. Então, quando houver a correção, quando cada um de nós for corrigido, nós não temos que dizer para o outro: o seu telhado é de vidro, né? A gente acaba pensando isso. Quem é você para falar alguma coisa para mim, se tua vida é pior que a minha? Estamos falando com católicos, de comunidade cristã, que seguem a Jesus Cristo. O que Jesus vai orientar? Quando o irmão estiver no erro, esse erro estiver tirando ele do caminho, a partir do Evangelho, ajude-o a retornar. Então, a questão aqui não é a vida de quem está corrigindo, mas o Evangelho. Algumas atitudes, ao corrigir alguém, precisa acompanhar o cristão. A primeira delas, a humildade e a simplicidade, somada à discrição, que é fundamental, e ao mesmo tempo, a graça de ser misericordioso. Não podemos ser juiz de ninguém. Lidar com o erro do outro é difícil, lidar com o nosso erro é difícil, mas se nós tomarmos nota que enquanto seres humanos todos erramos, todos temos fragilidade, e o erro é para crescer, a gente começa a entender que não temos o direito de usar da cadeira de juiz com ninguém. Então nós não podemos ser juiz do erro do outro, nós temos que ajudá-lo a voltar para Deus. Tudo isso por quê? Qual que é a finalidade da correção fraterna? Não perder ninguém.
não excluir ninguém, não deixar que nenhuma pessoa, sobretudo, caia sem ter tido possibilidade de ser levantado por algum de nós. E aí, Jesus orienta as 3 maneiras de corrigir. Primeiro, quando alguém fizer alguma coisa contra você, ou quando você perceber que alguém está no erro, fora da estrada de Jesus Cristo, qual é a primeira atitude? Você vai até a pessoa e conversa com ela. Não é bem assim que a gente age. O que a gente faz quando nos ofendem? Conta para todo mundo. Desabafa, né? Muitas pessoas falam, eu preciso desabafar. E esse desabafo, a maioria das vezes, é para falar o que o outro fez contra mim. Então, a regra inicial não é contar para os outros, não é julgar ninguém, não é sair desabafando e falando do outro de forma desordenada. O primeiro passo é, converse com aquela pessoa, dialogue com ela, tente apontar o erro. Se ela aceitar, tudo bem. Se ela não quiser te ouvir, se ela não quiser aceitar, o que Jesus orienta que tem que fazer? Chame mais 2 pessoas de confiança da comunidade, que saibam esses princípios de fé, e vá os 3 conversarem com aquela pessoa, para que aí ela perceba o erro. Se mesmo assim ela não aceitar a correção, se não tiver humildade, se não abrir o coração, no Salmo a gente cantava isso, né? Não fecha o coração, não fecha o coração. Mas se ela não abrir o coração, é hora de chamar a igreja, para que a igreja participe de forma direta desse erro, para tentar resgatar o outro. Se aí mesmo assim ele não quiser, aí ele deve ser desligado. Aqui a gente vê que Jesus, inclusive, volta a dizer aquilo que ele disse a Pedro: o que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. A Pedro há uma diferença. Jesus entregou a chave, que é a autoridade de ensinar, de cuidar, de governar. Aos demais apóstolos, ele também dá a autoridade de perdoar pecados. Por isso que, na verdade, o munus, o sacramento da reconciliação, é do bispo. O bispo, na verdade, que tem o poder de perdoar. E quando a gente é ordenado, ele nos concede a graça de perdoar o outro. Mas não faz parte do nosso munus de ordenação o sacramento da reconciliação. O bispo não daria conta de atender todo mundo. Então nós somos um braço dele nesse sacramento. Se ele disser para mim: padre, por 1 ano o senhor não vai atender, eu não posso, porque eu não tenho essa autoridade. A autoridade de ligar e desligar é dada aos padres pelo bispo, eles que têm. Mas só para vocês entenderem como funciona e como nossa igreja acompanha a dinâmica bíblica. Por fim, eu só queria dizer que essa liturgia, ela hoje parece que está fora de moda, parece que é uma coisa muito longe de nós, ou um tabu, porque falar de ajudar a corrigir o outro parece que nos gera, assim, uma sensação de mal-estar, como também ser corrigido parece que nos tira o poder ou um trono muito humano de sermos muito bons. No entanto, o que Jesus ensina, em poucas palavras, é: se você vê alguém dentro do buraco, não usa o pé para empurrar, mas não, estenda a mão para tirá-lo de lá. Diante do erro do outro, nós não podemos piorar, nós temos que, de forma muito clara, levar o outro a Deus, não perder ninguém. É esse o desejo de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.